Olá, pessoal da live, sou eu, sim, a professora Marta. Hoje o tema da nossa live, como eu adiantei para vocês lá no grupo, vai ser como montar uma boa apresentação, como ter uma boa oratória, o que é importante para você apresentar legal, um TCC, um trabalho, uma entrevista de emprego, enfim. Como montar uma boa apresentação, como ter uma boa oratória, como ter uma boa estrutura nos seus slides ou no que quer que você vá apresentar. Eu peguei um vídeo de uma colega, né, que é a Débora Landim, e eu vou deixar o vídeo aqui, é um vídeo bem interessante, espero que vocês compreendam aquilo que ela quer falar, porque ela fala bem de forma clara, dá para vocês entenderem bem. As dicas que eu tenho para vocês é sempre as que eu dou para os meus alunos de gestão. Quando nós vamos falar algo, quando nós vamos apresentar algo, vamos vender, ou até mesmo nos vender, né? Por que não? Fazer uma entrevista, vender o nosso peixe. Nós temos que ter segurança naquilo que nós estamos falando. Mesmo que seja algo, na verdade, evitar aquilo que você não conhece. E se for algo que você não conheça e que você precisa falar, então que tenha segurança naquilo que você vai falar, na sua voz, na forma de se comunicar. Sempre mexer as mãos, mexer os braços, não ficar parado igual um robô, tá? A expressão também diz muito. Você não pode estar muito alegre, mas também não pode estar muito triste. Então, você tem que ponderar aquilo que você vai fazer, tanto na sua apresentação escrita, como na sua apresentação visual, como na sua apresentação pessoal. Então, espero que gostem do vídeo, capturem todas as dicas que ela vai dar para vocês, tá bom? Qualquer coisa, como sempre, eu tô aqui do lado no chat, ou aqui do lado, ou aqui embaixo para quem tá no computador, tá bom? Beijos, boa live para vocês. A dica vai ser justamente essa. A primeira parte que você tem que pensar é na hora de montar a sua apresentação. E assim, a coisa mais importante que você tem que estar pensando, tendo em vista o tempo todo, é o seu público. Isso não só na hora de montar a apresentação, mas na hora de você apresentar, de você falar, de você se portar. Você tem que pensar pra quem que você tá falando. Porque assim, se eu for falar, por exemplo, pra uma plateia de homens de negócios, eu vou fazer um tipo de apresentação. Se eu vou dar uma aula numa escola de ensino fundamental, é outro tipo de apresentação, é outro tipo de voz, é outro tipo de linguagem, é outro tipo de slide. Por exemplo, às vezes, numa apresentação muito formal, esses meus slides não poderiam nem ser utilizados. Então, você tem que se lembrar sempre, o seu público tem paciência para uma apresentação longa, o seu público quer ouvir uma linguagem descontraída, o seu público tem disposição, o seu público vai entender o que você está querendo dizer na linguagem que você está dizendo. Então, sempre pense no seu público. E a segunda dica é você fazer slides bonitos, com imagens, coisas atrativas, porque assim, as pessoas, independente da idade, as pessoas são igual criança, elas se atraem por coisas brilhantes, por coisas coloridas, por coisas atraentes. Porque, por exemplo, esse slide, ele tem até os desenhinhos, mas pode ser que a pessoa da apresentação não esteja nem lendo o que está escrito. Então, uma dica interessante é fazer slides que sejam bonitos esteticamente, que tenham imagens, que tenham GIFs, né? Porque, pelo menos em apresentação de PowerPoint, os GIFs mexem. Então, é uma alternativa muito interessante para você tornar um slide mais atraente, assim. Eu acho muito enfadonho, muito cansativo. Por exemplo, quando eu vou em uma aula na faculdade que o slide é preto com as coisas escritas em branco. É muito entediante, me dá vontade de morrer. Então, assim, uma dica muito interessante é justamente isso. Você fazer slides bonitos, fazer uma apresentação bonita, diferente, usar imagens, coisas que vão atrair a atenção do seu público. Outra coisa importante também é você colocar poucas palavras na apresentação. E isso por dois motivos. Primeiramente, porque as pessoas elas vão ficar menos tempo lendo, elas não vão ter, por exemplo, se forem copiar, elas têm menos coisa para copiar, elas têm menos coisa para ler, elas vão prestar mais atenção em você. E principalmente se for uma apresentação de trabalho, parece que você tem muito mais eloquência do que você está falando quando tem pouca coisa escrita no slide. Por exemplo, com poucas frases, eu tô conseguindo falar aqui pra vocês com eloquência. Agora, se tivesse muita coisa escrita no slide e eu ficasse lendo, parece que eu não entendo o conteúdo. Então, principalmente quando você for apresentar algum trabalho, apresentar alguma reunião, coloque poucas palavras, palavras-chave, pra você, por exemplo, tô apresentando uma aula sobre a Revolução Francesa, escreva apenas jacobinos. Se você com uma palavra souber desenvolver o assunto, não só o seu público, mas o seu professor, todo mundo que estiver vendo, vai perceber, nossa, como essa pessoa entende do que ela tá falando. Ela não precisa ler o slide, com uma palavra só, ela já sabe o que dizer pra todo mundo. Outra dica super importante, não só pra você tornar a sua apresentação atrativa, mas pra você também envolver as pessoas e melhorar algum conteúdo, para as pessoas aprenderem melhor o que você tá querendo dizer, é você ou começar ou fechar a sua apresentação com a participação do público. Então, por exemplo, se é uma coisa que eu faço licenciatura em História, a gente aprende muito isso na hora de planejar a aula. Pra você começar a dar aula pros alunos, uma ideia legal é
por exemplo, eu vou dar uma aula de Revolução Francesa, antes da aula começar, você mostra uma pintura pra pessoa e pergunta: o que você entende dessa pintura? O que você acha que a aula de hoje vai se tratar? O que você acha, por exemplo, que o Dom Pedro I fez no Brasil? Por que você acha que ele é importante? Então, assim, sempre começar ou então terminar trazendo reflexão, trazendo perguntas, trazendo a participação mesmo do seu público na sua apresentação. Outra coisa super importante também é você usar exemplos para gerar identificação com o público, para ter certeza que eles vão entender tudo. Pode inclusive usar casos da sua vida, coisas mais interessantes que as pessoas elas vão se identificar. O importante da sua apresentação é justamente isso, é você conseguir fazer o seu público se identificar com você de alguma forma, entender aquilo que você está falando, entender o que você está passando, entender aquele conteúdo. Então, assim, use exemplos, use imagens, pode usar até casos da sua vida, e isso é uma boa ideia também, não só para a pessoa entender o que você está querendo dizer, mas também quando você estiver vendo, por exemplo, você está dando uma palestra longa, uma aula longa e as pessoas perderam a atenção, fazer um exemplo, fazer alguma piada, fazer alguma coisa diferente, trazer uma imagem, é uma boa forma de puxar a atenção das pessoas de volta quando elas já estão dispersas. Então, assim, é um caso muito comum. Às vezes você está vendo uma aula longa e você já está quase dormindo, e aí o professor fala alguma coisa muito interessante, sua atenção volta e aí você continua prestando atenção. Então, essa é uma boa ideia também. E a última dica para tornar a sua apresentação muito útil, né? Principalmente se você estiver dando uma aula, dando uma palestra, dando alguma comunicação que você precisa que a pessoa absorva aquilo que você está falando, retome tudo que você falou no final. Resuma aquilo, faça um slide contendo um resumão de tudo que você falou, para a pessoa que perdeu alguma parte da apresentação poder recapitular, para a pessoa poder memorizar, para a pessoa lembrar de tudo aquilo que você falou, principalmente se for uma apresentação longa. Outra dica também em relação a papel. Primeiramente, você tentar não ler o slide, não ler o papel. Óbvio que assim, por exemplo, eu tô vendo aqui os tópicos que eu tô falando, mas principalmente se você colocar um texto ou alguma coisa assim, tenta não ficar lendo o slide, porque assim, é muito diferente, por exemplo, eu tá falando desse jeito que eu tô falando, ou então se eu estiver falando, prefira não ler o slide ou papel. Se for ler, olhe para o público nas pausas do texto. É totalmente diferente eu tá lendo e eu tá só usando de colinha e falando. Então, dê preferência a você não ficar lendo, justamente para você mostrar que você sabe do assunto, para você mostrar que entende, para você se envolver cada vez mais com o seu público. Outra dica importante também é, se você for ler alguma coisa, você olhar para o público nas pausas do texto. Eu vou exemplificar para vocês. Pegando um livro aqui qualquer, vou mostrar duas formas diferentes de fazer uma leitura de texto. Essa documentação, particularmente vasta, repousa em larga medida no modo errôneo de colocar o problema. De um lado, o desejo de afirmar a originalidade da arquitetura cristã. Isso não passa de um avatar da corrente de pensamento que sempre se preocupou em proclamar a autonomia do fenômeno religioso. Esse foi um jeito de ler. Agora eu vou ler de novo, olhando para o público e tentando envolver o meu público naquilo que eu tô lendo. Essa documentação, particularmente vasta, repousa em larga medida no modo errôneo de colocar o problema. De um lado, o desejo de afirmar a originalidade da arquitetura cristã. Isso não passa de um avatar da corrente de pensamento que sempre se preocupou em proclamar a autonomia do fenômeno religioso. Vocês percebem a diferença quando você olha para o público, quando você tenta envolver, quando você tenta mostrar, eu tô lendo, mas eu tô prestando atenção na reação das pessoas? Isso é uma dica muito interessante para você envolver as pessoas na sua apresentação. Outra dica muito importante para mostrar que você sabe daquilo que você está fazendo, para mostrar que você tem domínio do que você está falando é, quando você for ler alguma coisa, deixe isso bem claro. Então, por exemplo, eu tô falando sobre a arquitetura cristã, né, desse livro aqui que eu tô lendo. Então, ao invés de eu simplesmente falar, a arquitetura cristã é isso, isso e aquilo, ao invés de falar isso, eu falo, como já disse o autor Georges Duby, a arquitetura cristã é sei lá o que, sei lá o que. Assim, um exemplo bem bobo, mas porque às vezes a gente, por exemplo, só lê um slide e parece que a gente não sabe, parece que a gente está se apropriando das palavras de outra pessoa. Mas quando eu falo, de acordo com tal autor, as ideias são essas, a pessoa que está te assistindo entende, ela está citando uma autoridade, ela está citando um autor, ela está citando uma pessoa. Ela não está simplesmente colando porque ela não sabe. Ela está pegando a frase de uma pessoa para enriquecer a apresentação. É totalmente diferente eu simplesmente sair lendo o slide, ou eu falar, de acordo com tal autor, ou então, a ideia geral, o conceito formal do fenômeno é esse. É totalmente diferente. Outra dica importante também para sua apresentação física, assim, para a estética da sua apresentação é, se você for usar um papel, algum apoio, você use ou um cartão, um papel pequeno, ou então você usa uma prancheta, né? Prancheta passa um profissionalismo, você querendo ou não. Ou então você use um livro, você use uma anotação organizada. Porque assim, é muito mais bonito, por exemplo, eu usar um cartão para
minha apresentação, né, pra ver as coisas que eu tenho pra ler, do que, por exemplo, se eu pegar uma folha de papel e ler da folha de papel, né? Porque por mais que, por exemplo, numa apresentação de trabalho, o professor não vá ler o que eu escrevi na folha, só dele ver que eu fiz uma cola bonitinha, né? Só dele ver que eu fiz um cartão, que eu peguei uma prancheta, que eu tô usando um livro de base pra fazer a apresentação, já passa um profissionalismo muito maior. Então prefira cartões, prefira papéis bem cortados, prancheta. Prancheta é uma coisa assim, que você compra em qualquer papelaria por R$5 e muda totalmente a imagem que você passa pro público que você tá falando. E assim, se possível, não use material nenhum, use só os slides e tudo mais, mas é uma dica interessante você sempre ter esse papel. Eu recentemente fui numa apresentação de um TCC, que uma pessoa estava apresentando a sua pesquisa e acabou a energia na universidade e acabaram os slides. Mas ele, na maior tranquilidade, falou: ah, não, acabou a energia, mas eu continuo a minha apresentação. Olha que domínio, né, que a pessoa tem. Só de falar: não tem problema, eu não preciso de nada disso, o conhecimento tá aqui na minha cabeça, eu posso apresentar sem nada. Então, tente passar essa confiança para as pessoas, mas a gente vai falar disso mais tarde. E outra dica interessante é você usar sinônimos na hora de ler os slides. Então, assim, se por exemplo eu ler aquilo e falar com as minhas próprias palavras, parece que eu tenho um entendimento maior daquilo. Então, tente usar sinônimos, tente ler, só que falar de outra forma, né? Faça esse raciocínio rápido na sua mente, que passa mais uma vez pro público como que você entende aquele assunto. Outra dica super importante também, que eu já falei, é você trazer coisas diferentes para sua apresentação. Provavelmente você já percebeu como que esse slide é muito mais interessante do que todos os outros slides que eu já vi até agora, justamente porque ele tem imagens, porque ele tem figuras, porque ele tem coisas interessantes. E isso não só se você estiver apresentando alguma coisa, mas, por exemplo, eu que estudo história, se eu trouxer, por exemplo, uma moeda antiga, se eu trouxer um artefato, pessoas que estudam biologia, se eu trouxer uma maquete, um modelo, alguma coisa diferente para enriquecer a aula, isso torna muito, muito mais interessante. Então, tente sempre trazer alguma coisa diferente, porque assim, as imagens, elas puxam a atenção da pessoa, a pessoa se interessa muito mais por aquilo. Então, tente sempre trazer coisas diferentes para sua apresentação, que ela vai ficar muito mais interessante e muito mais atrativa para quem estiver vendo. Outros recursos também que você pode utilizar: imagens grandes. Tem até um ditado que fala: você quer grande impacto? Coloque uma grande imagem, né? Então, por exemplo, se eu for começar a dar uma aula, por exemplo, de independência do Brasil, uma ideia legal é mostrar essa imagem bem grande pro público e perguntar: o que você entende dessa figura? Quem que é essa pessoa no meio? Quem que vocês acham que é essa pessoa? As pessoas da pintura parecem felizes, parecem tristes? É um jeito de cativar o público. A imagem, ela causa impacto, imagens grandes causam impacto, então é uma forma interessante de chamar a atenção. Outras alternativas interessantes podem ser também usar gráficos, usar tabelas, usar mapas, números grandes, né, principalmente para pessoas de empresas que fazem reuniões. Coloque números grandes para causar um impacto bem grande, né, para mostrar, por exemplo, a meta da empresa, para mostrar o tanto que você fez, aumento de alguma coisa. Números grandes causam um grande impacto, né, você consegue até se impressionar, se orgulhar do seu trabalho com um número grande assim. Colocar dados, estatísticas, números, até mesmo para dar mais credibilidade para aquilo que você está falando, né? Mostrar: ah, não é à toa que eu tô falando sobre isso. 90% dos brasileiros têm interesse em saber. Opa. Imprevistos. Usar também linha do tempo pra gente da história é uma coisa muito útil. Então, assim, você usar vários recursos para tornar a sua apresentação mais interessante. Isso também para a empresa é um recurso que eu consegui pelo menos nesse slide, né, para você, se tiver planejando alguma coisa, colocar uma imagem no celular ou qualquer coisa assim. E agora um pouco sobre linguagem corporal. Uma coisa que a gente conversa muito, pelo menos na área da licenciatura de quem dá aula, é que mais importante ainda do que saber o conteúdo é você fingir que sabe, você mostrar por meio da sua linguagem corporal, da sua linguagem, da sua forma de falar que você sabe aquilo. Eu posso assim estar falando sobre física, que é um assunto que eu não entendo nada, mas eu pelo menos consigo fingir que eu entendo, consigo fingir aí meu entendimento para passar uma certa credibilidade. Então assim, porque eu sei que isso é uma coisa que deixa muita gente nervosa, fica pensando: ah, eu não consigo, é um assunto muito difícil, as pessoas não vão entender. Você não precisa fazer isso, você não precisa pensar que é difícil, você só precisa atuar de forma que você saiba que você vai passar muita credibilidade e as pessoas com certeza vão acreditar no que você tá falando. Se você falar com jeitinho, você consegue até convencer as pessoas de que a lei da gravidade não existe. Você tem justamente que mostrar pro seu público que você entende, mostrar convicção, mostrar domínio, e a linguagem corporal é uma forma muito boa de atuar simplesmente
simplesmente mostrar o que você sabe, ou então caso você não sabe, você consegue atuar também perfeitamente. Então assim, algumas dicas interessantes são, primeiramente, você falar mais pra turma do que pro professor, né? Porque, por exemplo, se eu ficar fazendo uma apresentação só olhando pra televisão, é totalmente diferente de eu falar olhando pra câmera, olhando pra quem tá me assistindo. Outra dica interessante é não falar pra dentro, né? Eu chamo de falar pra dentro. Por exemplo, existe uma diferença muito grande entre eu falar mais baixo, eu falar assim como se eu estivesse conversando comigo mesma, e eu falar pro público, eu falar com mais alto, eu falar com mais entonação, eu falar pra fora, engolir a saliva e falar com clareza. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre falar pra dentro, que é tipo quando você tá conversando sozinho, e falar pra fora, falar pros outros. Você tá se comunicando com as pessoas, você não tá conversando sozinho. Outra dica muito importante que vocês já perceberam é você circular, você caminhar, você apontar, você encostar, pra você justamente se sentir mais à vontade. Isso é uma dica boa pra quem fica muito nervoso em apresentação, né? Ao invés de você, por exemplo, ficar tremendo as pernas, ou você ficar nervoso, ao invés de você ficar, por exemplo, tremendo a mão, o papel, a prancheta, você gesticular. Isso é uma coisa que eu já faço muito naturalmente, mas vocês podem ver, por exemplo, os meus vídeos antigos, ou ver antes, por exemplo, de eu começar a dar aula, eu falava de uma forma totalmente diferente. Hoje é natural pra mim gesticular, mas caso você não tenha o hábito, é muito mais interessante do que você, por exemplo, ficar assim, ou ficar com as mãos pra trás, com as mãos no bolso, ou qualquer coisa do tipo. Então, comece a treinar a fazer movimentos circulares, ou então pontuar, numerar quando você fala de alguma coisa, você apontar para aquilo que você tá falando. Isso até ajuda as pessoas a absorverem aquilo que você tá tentando passar. Quando você aponta, quando você numera, quando você mostra, faz uma diferença enorme na sua apresentação. E outra dica é você sempre mostrar tranquilidade. Não tem problema se você gaguejar, não tem problema se você se esquecer das coisas, não tem problema nenhum, desde que você mostre tranquilidade. Por exemplo, se agora der pau e aqui a televisão desligar, eu vou ficar nervosa, mas eu vou fingir que eu tô tranquila e vou falar, não, vou pegar minhas anotações e vou continuar a apresentação. Ou então falar, nossa, tinha alguma coisa que eu precisava mostrar e agora não vai dar mais. Mostrar sempre tranquilidade. Então, por exemplo, se você gaguejar, não tem problema. As pessoas que sabem, geralmente elas gaguejam mesmo. Porque, por exemplo, se eu estiver falando, a Revolução Francesa aconteceu em 1789 na França, começou em Paris. Tipo assim, você entende que eu sei o que eu tô falando, mas é normal gaguejar, é normal esquecer, desde que você demonstre tranquilidade. Uma coisa é eu falar, a Revolução Francesa começou em 1789. Outra coisa eu falar, a Revolução Francesa começou em 1789 na França. É totalmente diferente, então sempre haja com tranquilidade. Você pode ter esquecido tudo que você for falar. Finja que você sabe que você vai se dar bem. E a última dica é pra quem tem nervoso, pra quem tem medo, pra quem tem vergonha de falar em público. Isso é totalmente normal, 100%. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu tinha muita dificuldade de falar em público. Me lembro perfeitamente da primeira vez que eu tive que dar uma palestra. Foi um nervoso muito grande pra mim. Nossa Deus, quase passei mal, literalmente, no dia, de tão nervosa que eu tava. Então eu vou passar algumas dicas pra vocês superarem o nervosismo, pra vocês superarem o medo de falar em público, que é uma coisa super normal. É esperado que você tenha medo, a não ser que você já tenha nascido com o gene de um grande ator, de um grande radialista, que você não vai ter medo de falar em público. A primeira dica é você treinar a apresentação antes, né? Por exemplo, colocar um gravador no seu celular, falar toda a sua apresentação pra você ter uma noção de quanto tempo você vai precisar, de quais partes que você tem mais dificuldade ou mais facilidade, pra você depois se ouvir falando e ver o que falta melhorar, o que falta piorar. Então treine a apresentação, faça a sua apresentação pra alguma pessoa que não entenda do assunto, pra ver se essa pessoa tá entendendo. Então, por exemplo, quando eu faço as minhas aulas de história, eu mando pro editor e eu falo, ó, editor, se você não entender alguma parte do meu resumo, me avisa que eu refaço, porque se uma pessoa normal não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, quem que vai entender, né? Então, faça a sua apresentação pra algum amigo, algum familiar, pra ver se essa pessoa tá conseguindo te entender, porque assim, qualquer pessoa pode te entender. Pode ser que você esteja apresentando uma teoria quântica, apresente ela pra alguma pessoa leiga no assunto e veja se ela consegue entender, porque se ela conseguir entender, sua apresentação tá perfeita para qualquer público. E isso é importante também até para vocês perderem o medo, saber que o conteúdo ele não importa tanto assim. Eu já vivi uma situação, por exemplo, em que eu tive que fazer uma apresentação de trabalho sobre o mesmo tema que outro grupo na faculdade. O outro grupo tinha lido muito mais livros sobre o assunto, tinha feito uma apresentação muito mais teórica. A minha apresentação ela tinha muito menos conteúdo, mas era apresentação sobre uma cientista. Eu levei fotos dela, eu levei vídeos, eu levei as teorias dela, consegui levar vários recursos, e a minha apresentação, que era muito mais pobre de conteúdo, ficou muito mais enriquecedora para as pessoas, atraiu muito mais as pessoas. Então o que importa nem é o conteúdo,
conteúdo que você fala, que você tá falando, é a forma com a qual você transmite isso. Então, fique tranquilo, porque não importa se você é leigo no assunto que você tá falando, se você, às vezes você pode fazer a apresentação e ela pode ser negada pela sua empresa, sempre faça a apresentação com o coração mesmo e mostrando o seu melhor, porque o conteúdo não importa, o que importa é você demonstrar tranquilidade, demonstrar que você sabe falar aquilo, que você entende daquilo. Outra dica importante também é, para quem tem dificuldade em olhar para as pessoas, né, porque eu entendo, é muito difícil olhar as pessoas nos olhos quando você está fazendo uma apresentação. Uma dica importante é você ou olhar para pontos fixos, né, pontos na parede, quadros que tenha na parede, para a porta, para a janela, para pontos fixos, ou então você olha para o nariz das pessoas, porque quando você olha para o nariz das pessoas ou para a testa delas, a impressão que a pessoa tem é que você está olhando nos olhos. Então você fica muito menos nervoso, né? Você não precisa encarar a pessoa, mas a pessoa ela tem a impressão de que você está olhando para ela e prestando atenção nela. É uma dica que salva vidas. Outra dica importante também é você lembrar que, principalmente em apresentações corriqueiras de escola, esse tipo de coisa, ninguém lembra dessa apresentação depois, né? Pode ser que você mesmo veja esse vídeo e daqui a 2 dias você nem lembre mais do que aconteceu. Então assim, eu posso pagar o mico que for, um dia isso vai ser esquecido. Então não fique nervoso. Sua apresentação pode ser maravilhosa, ela pode ser ruim, você pode pagar o mico, pode cair, escorregar, cair em cima da plateia. Depois de um tempo ninguém vai se lembrar disso. Então não fique se cobrando demais, não espere que você vai fazer a maior palestra da sua vida, não se preocupe com isso. Se preocupe simplesmente em passar aquela informação, porque principalmente a apresentação de escola, faculdade, geralmente quem mais presta atenção nem são os seus colegas de sala, é o professor. Então não fique pensando, não fique muito preso nisso de o que eles vão pensar de mim? Será que eles vão gostar? Será que eles não vão gostar? Não, pense só em passar a sua informação da melhor forma possível, porque assim, eu mesma nem lembro da última apresentação em grupo que eu tive que fazer, muito menos os meus colegas. Eu imagino que nenhum colega meu tenha se lembrado de qualquer mico, de qualquer vez que eu gaguejei fazendo uma apresentação. Pensa você mesmo, quando que foi a última vez que você viu uma palestra, que você viu uma apresentação? Você lembra disso? Eu pelo menos nem lembro. Então não se preocupe, que não é como se a sua apresentação fosse sair em rede nacional, e mesmo se for, não tem problema, porque as pessoas elas se esquecem das coisas. Outra dica que vai salvar a sua vida principalmente em apresentações de trabalho, apresentações de TCC, todo tipo de coisa que envolve a plateia, é você, antes de fazer a sua apresentação, você combinar com algum amigo, algum colega, alguma pessoa para fazer uma pergunta. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação sobre a independência do Brasil, antes da minha apresentação, eu geralmente peço para uma amiga ou para algum colega, por exemplo, pergunte quem que proclamou a independência do Brasil e qual foi a importância disso. Sabe, eu combino com a pessoa antes mesmo de eu apresentar, dela me fazer uma pergunta. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, o professor, a turma, todo mundo vai pensar, vai ver que a galera, o seu público está envolvido com a sua apresentação, e como o seu amigo, o seu colega vai fazer uma pergunta que você já sabe a resposta, você ainda vai mostrar mais ainda para o público que você entende desse assunto. Então assim, é uma malandragemzinha assim que você faz, mas que é algo que ajuda muito. Combine com alguém antes da sua apresentação, dela fazer uma pergunta, já escolha a pergunta que essa pessoa vai fazer para você mostrar eloquência, para a turma se envolver mais, porque às vezes, a partir da pergunta dessa pessoa que você conhece, outras pessoas vão perguntar, outras pessoas vão se envolver e tudo mais. E a última dica sobre linguagem corporal, sobre forma de perder a vergonha, é justamente isso tudo que eu falei, de você atuar tranquilidade, agir com tranquilidade. Pode ser que acabe a luz, acabe o mundo, que eu erre tudo. Se eu fingir tranquilidade, as pessoas vão até pensar, nossa, às vezes estava dentro do plano, ou então simplesmente as pessoas vão relevar, ou então, igual eu falei, não tem problema você gaguejar toda a apresentação. Se você mostrar que você sabe, as pessoas vão pensar, não, tá tudo bem, todo mundo se esquece de alguma coisa, tá tranquilo. E a última dica que eu tenho pra fazer é, quando você acabar a sua apresentação, você deixe claro que a apresentação acabou, abre espaço para perguntas, né? Mostre que você tá disponível para perguntas, mostre pra pessoa, caso você esteja fazendo uma palestra ou qualquer coisa do tipo, uma reunião de trabalho, mostre para as pessoas como te encontrar, como dar um feedback acerca daquilo que você acabou de apresentar, você se mostrar acessível e, obviamente, deixar claro que acabou, até porque, para não ficar aquele clima de acabei a apresentação, só que ninguém aplaude, ninguém pergunta, ninguém fala nada, para você não ficar no vácuo. Deixa claro que a apresentação acabou, agradeça o seu público e haja com tranquilidade até o fim. Enquanto as pessoas perguntam, você faz aquela pose tranquilinha de quem está no controle da situação e finaliza com muita classe e com muito sucesso.